Vamos então iniciar, convidando a todos para nos acompanharem em uma prece que nós elevamos a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre e Guia, nosso Irmão Maior, e aos Espíritos protetores que coordenam essas atividades virtuais, que nos acompanham, nossos Espíritos protetores, o nosso Espírito guardião de cada um de nós, que nos amparam em todos os instantes da nossa vida. Querido Mestre Jesus, ilumina, Senhor, todos os irmãos que aqui estão nessa salinha virtual, envolvendo-os em tuas vibrações, para que seus corpos e suas almas estejam iluminados, assim também como suas casas, o ambiente que respiram, seus familiares, a todos protegendo, a todos amparando, envolvendo, intuindo e dirigindo. Pedimos também pela espiritualidade que nos ajuda e pelos irmãos que foram trazidos próximos a nós para também aproveitarem do Evangelho, também aproveitarem das tuas lições, para também se beneficiarem da tua luz, dos teus exemplos e relembrarem a importância de uma vida mental elevada, de um comportamento digno, de uma atitude positiva, de buscarem a luz, de buscarem o amor e a paz em suas vidas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, que possamos estar contigo, assim como estás conosco, em todos os instantes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, vamos lá, né? Vamos então continuar o nosso estudo do Novo Testamento, né? Do Evangelho de Mateus. Deixa eu pegar aqui onde nós estamos, para nós darmos sequência então, né? Estamos quase acabando já o Evangelho de Mateus. Parece que ia demorar muito, mas não. Os livros, os Evangelhos, eles são curtos, eles não são longos. Mesmo que a gente esteja fazendo um pouco mais detalhado, tal, né? Mas mesmo assim, são livros rápidos de se ler, né? Bom, nós estamos no capítulo 26, tá? Agora o versículo 30. Capítulo 26, versículo 30, tá? Eles estavam na ceia pascal, né? E Jesus até falou, né? Jesus até falou a respeito daquele que o iria trair. Eles ficaram preocupados e cada um perguntou: serei eu, Senhor? Então, né? Então, Jesus estava já anunciando, né, que ele seria pego. Então, a predição da negação de Pedro. Tá? Isso está também em Marcos 14, 26, 31. Lucas 22, 31 a 34 e João 13, 36 a 38. Então vamos lá. Depois de entoarem salmos, seguindo a tradição dos judeus, né, na ceia pascal, então eles entoavam hinos, né, salmos, tal. Depois de entoarem salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós nesta noite vos escandalizareis em mim, pois está escrito:
ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas depois de ser levantado, irei à frente de vós para a Galiléia. Então aqui, a primeira coisa, né? Jesus já alertando os seus discípulos, né? Que todos vos escandalizareis em mim. Quer dizer, todos ficarão escandalizados e todos terão uma reação negativa diante de Jesus, né? Aí ele conclui em mim, né? Pois está escrito, ferirei o pastor, né? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas, né? O pastor é Jesus e as ovelhas se dispersarão, que são os discípulos, né? É aquela situação que na hora que o problema surge, a situação aparece, difícil é aquele que tem a força moral de enfrentar, de assumir responsabilidades, né? Então ele já estava alertando os discípulos que isso iria ocorrer com eles também, né? Só ver um negocinho aqui. Pronto. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Todos que estejam chegando aí, Regina. Tá? Mas depois de ser levantado, irei à frente de vós para a Galiléia. Quer dizer, depois dele falecer, depois dele ser ferido de morte, né, e falecer, ele se levantaria novamente, indo à frente deles para a Galiléia. Olha que interessante, né? Então, dando a entender que ele chegaria antes deles, porque eles tinham ido lá para Jerusalém, né? Porque fazia parte do ritual deles, né? Essa peregrinação para Jerusalém, o templo de Salomão, que era a central ali religiosa do povo judeu, né? Então, beijo, Ana. Então, ele já estava dizendo, olha, eu vou padecer, eu vou morrer, mas eu vou me levantar e vou chegar antes que vocês lá na Galiléia. Não é? Irei à frente de vós para a Galiléia. Porque eles voltariam para a Galiléia, eram todos ali daquela região, né? Pescadores e tal. Né? Em resposta, Pedro lhe disse, se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro, né? Interessante, sempre Pedro, né? Pedro era o porta-voz ali mesmo de todos ali, né? Era sempre ele que tomava a frente. E interessante que Pedro foi o ponto de ligação entre vários interesses, né? Pedro foi o ponto de ligação entre vários interesses dos discípulos. A gente vê isso muito claramente no livro Paulo e Estevão, né? A gente vê que Pedro era o eixo central, né? Do discipulado ali, né? Pedro era o eixo central. Os interesses de Paulo de Tarso, Tiago, João, e todos eles, quem era o ponto de união ali era Pedro. Pedro era o... Né? Todo mundo ouvia Pedro, todo mundo, né, valorizava as opiniões dele, e ele era aquela opinião de bom senso. Depois que Jesus partiu, né, Pedro ficou sendo mesmo ali o ponto de ligação, né, entre os caracteres mais diversos ali dos discípulos, né. Mas Pedro aqui, ele passou por dificuldades muito grandes, né. Pedro, ele cometeu erros também, várias vezes foi alertado por Jesus, e depois ele fala no livro Paulo e Estevão, quando ele está comentando com Estevão, né, quando ele está conversando com Estevão, se eu não me engano, que até o Pentecostes, ele fala que ele se sentia frágil e indeciso, mas depois do Pentecostes,
ele foi tomado uma capacidade diferente, vamos dizer assim. Segundo palavras dele mesmo, tá, pessoal? O Emmanuel coloca isso lá no livro Paulo Estevão, né? A opinião de Pedro a respeito dele antes e depois do Pentecostes. A gente sabe que o Pentecostes, né, faz parte ali dos Atos dos Apóstolos, que foi aquele momento que as línguas de fogo desceram sobre os discípulos, né? Na verdade, eu acredito que a espiritualidade foi um fenômeno mediúnico, dos mais extraordinários que a gente vê nos evangelhos, né? Eu acredito que eles receberam ali um mandato mediúnico, alguma coisa diferente ocorreu ali, pessoal. Porque essa opinião do Pedro é muito interessante, né? Ele fala que depois do Pentecostes ele sentiu uma coisa diferente, ele sentiu uma força diferente, uma coragem diferente, tá? Eu acho que deve ter sido um mandato mediúnico, eles devem ter recebido algum acréscimo aí de condição para seguirem o caminho que eles seguiriam, né? O testemunho que eles teriam que dar, porque não foi à toa que Jesus os preparou. Se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Né? E Pedro tinha né, esses ímpetos assim de força e tal. Aí Jesus fala, disse-lhe Jesus, né, amém te digo, que nesta noite, antes de cantar o galo, me negarás 3 vezes. Né? Então aí ele colocou Pedro baixou a bola de Pedro ali, né? E colocou Pedro num patamar diferente, né? Pedro, calma aí, porque você está muito exaltado, porque a gente é assim, né, pessoal? Às vezes a gente se exalta, dá um ataque de onipotência na gente, não, vamos fazer tudo, vamos resolver tudo, a gente pode tudo, e né, a gente começa a achar que a gente é onipotente. E nós não somos onipotentes. Nós temos que perceber essa realidade. Tem muita gente desenvolvendo transtorno bipolar, justamente entrando nessa situação de onipotência aí. Fica cultivando objetivos mirabolantes, fica cultivando, querendo abraçar o mundo, depois não dá conta, aí se frustra, aí para sair da frustração tem que lançar mão de uma nova exaltação, aí fica nessa gangorra aí, que acaba estruturando o transtorno bipolar, né, entre a mania e a depressão, a exaltação e a depressão, né, vocês entendem? Então, eu estou falando de nós precisamos tomar cuidado com isso, né? A gente não ficar estipulando diretrizes ou sonhos muito mirabolantes, nós temos que ficar pé no chão, sabermos quem somos, o que podemos e o que não podemos, o que está para nós e o que não está, para a gente não ficar criando tensões injustificáveis, né? Que acaba mais criando problema do que resolvendo, essas tensões que a gente fica criando, né? Uma coisa que a gente aprende com os espíritos, eu demorei para entender isso, mas hoje eu acho que eu tenho alguma clareza sobre esse ponto, que a gente não deve ficar criando tensões. Tudo que os espíritos querem é que a gente aprenda a viver em paz. Tudo a gente fazer em paz. É o cultivo da paz, porque a gente fica muito ansioso querendo paz, né? Eu estou ansioso para viver em paz. Levou um bom tempo, viu, Flor, para eu entender isso aí, viu? Hoje eu posso dizer que eu cultivo mais paz do que eu já cultivei antes, viu? É difícil, mas a gente vai estruturando a nossa vida para a gente viver em paz. E viver em paz não quer dizer não trabalhar, não quer dizer não ter problema, não quer dizer nada disso. Quer dizer a gente aprender a não fazer tudo na correria, pegar coisa demais, né? É se organizar, declinar aquilo que a gente acha que tem que declinar, quer dizer, não aceitar, né? Então a gente vai aprendendo a criar limites e aprendendo a manter esse clima de paz, né? Então, mas é uma coisa que é uma conquista, um dia após dia a gente vai, né? A gente vai exercitando essa situação. Eu estou exercitando também como vocês, né? Controlar as emoções, né? A gente vê muito claramente isso
é, nos livros espíritas que os espíritos não querem que nós fiquemos criando tensões. Gente, porque tudo o que nós fizemos no passado foi criar tensões, criar pontos de tensão, estresses, né? Manchas negativas no nosso perispírito, tensões emocionais do sistema nervoso. Tudo o que nós fizemos no passado foi isso. Os grandes momentos problemáticos das nossas recordações do passado são problemas de muita tensão, que nós criamos muita tensão, né? Então é interessante, então é algo que a gente vai aprendendo, né? Obrigado, Regina. Um abraço. Viu? Então a gente vai aprendendo a conquistar, né? E para isso a gente não pode lançar a mão da onipotência, né? A gente não pode lançar a mão da onipotência. Nós temos que perceber o que podemos e o que não podemos, né? E Pedro tinha às vezes esses ímpetos assim, né? Aí Jesus colocou ele num nível mais adequado e disse, olha, a mente digo que nesta noite, antes de cantar o galo, me negarás 3 vezes. Você está falando que não vai se escandalizar? Mas antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes, Pedro. Então vamos devagar, vamos com calma, porque não é por aí, né? Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? Quer dizer, foi todo mundo na onda de Pedro, né? Ainda que seja necessário morrer contigo, aí Pedro está, né? Ele está afirmando isso, né? Com toda a convicção. Exatamente, né, Marcinha? Como a gente não se conhece, né? Exatamente. Então, não pode dizer que Pedro não tinha boa vontade, que Pedro não tinha, né, o interesse ali de ser útil, tudo isso. Ele tinha grandes qualidades, né, Pedro? Só que ainda faltava autoconhecimento para ele. Gente, o autoconhecimento não é uma coisa assim que vem do nada, assim, uma coisa que já vem com a gente e já vem. Não é. Nós vamos cada coisa que vai acontecendo na nossa vida, nós vamos nos autoconhecendo. É algo para a vida inteira. Às vezes eu falo assim, se fosse comigo, eu tinha feito diferente. Eu tinha feito assim, tinha feito assado. Será? Será que se fosse com a gente teria feito diferente? Nós só vamos saber se nós passarmos pela situação. Porque a gente acha que a gente é muito forte para determinadas coisas, até critica os outros e tal. Mas quando a gente passa por aquilo, é que a gente vê que a gente não era forte coisa nenhuma. Né? Então, a vida vai se desdobrando e nós a cada dia vamos nos conhecendo melhor. Nós vamos nos deparando com fraquezas, às vezes, que a gente tem, ou com forças. Porque, de repente, nossa, eu nem achava que eu tinha tanta força. E eu passei por certa situação, e passei bem, e venci, superei. Eu achava que eu nunca ia aguentar tal coisa. E eu descobri que eu aguento. Olha aí, é autoconhecimento, autodescoberta, não é, pessoal? Então, é importante para a gente manter a humildade, né? A humildade é a perfeita identificação de o que somos e como estamos. Nem mais nem menos. Né? Até a Joana de Ângeles fala, nós não devemos nos autodepreciar, quer dizer, seria uma apreciação abaixo daquilo que somos, né? Uma autodepreciação. Mas também não devemos cair numa super apreciação, uma supervalorização, que não é o caso. Né? Então, quando nós identificamos exatamente a nossa condição, isso nós podemos chamar de humildade. Né? Não é nem nos fazermos de coitadinhos, quem sou eu? Não, quem sou eu? Né? É uma autodepreciação e nem também uma exagerada apreciação. Né? Deixa eu fechar um negocinho aqui. Elizabeth, verdade, Ale, tenho passado por situações. Eita, nós, agora tá aparecendo uns negócios aqui que deve ter vindo junto com a versão que eu instalei aqui. Sempre vem uns negocinhos diferentes.
Beth, é verdade, eu tenho passado por situações que nem eu mesmo acredito e estou superando, né? E então, isso aí, né, Beth? Por isso que a gente vai se conhecendo, né? Pedro aqui, ele, né, falou que ele morreria se fosse preciso, e não negaria, né? E os discípulos todos disseram o mesmo. É fácil a gente falar, né? O difícil é quando a situação surge mesmo, né? Então Jesus, no versículo 36, né? Capítulo 26, versículo 36, entrando num outro tópico aqui, né? No Getsemane. Então Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsemane, né? E diz aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar ali. E tendo levado consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, os dois filhos é Tiago e João, né? É interessante que Pedro, Tiago e João eram sempre aqueles que estavam mais próximos de Jesus, né? Em certas situações particulares, eram sempre esses três que estavam. Se vocês observarem, por exemplo, na transfiguração do Tabor, também eram os três que estavam, né? Então parece que Jesus ele distinguia de uma forma especial esses três, né? O Pedro, o Tiago e o João. E realmente, depois na vida deles, a gente vê que os três foram das peças mais importantes nos trabalhos dos discípulos, né? Então, ele foi no Getsemane, né? E pediu para eles ficarem ali esperando que ele ia orar, né? E tendo levado consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Tá? Aqui, pessoal, veja bem, né? Todas as emoções do ser humano, Jesus tinha. Jesus é um ser humano, né? É um ser que hoje em dia transcende a condição humana, né? Que naquela época já era um espírito puro, mas esses sentimentos, tristeza, né? Jesus chorou, né? Tem alguns momentos que fala que Jesus chorou, né? Então são sentimentos que justamente fazem parte da nossa condição humana, né? Jesus sabia o que ele iria passar e ele se entristecia profundamente por tudo isso, né? Pela condição humana, né? Que nós ainda tínhamos, nós temos ainda, né? Então, por isso que fala aqui, né? Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Inclusive, pessoal, os espíritos, quanto mais puros eles são, mais sensíveis eles são às situações. Por quê? Porque nós temos uma couraça, nós temos uma carapaça, nós temos as máscaras, nós temos um apego egóico, um apego corporal, nós temos um monte de coisa que nos bloqueia as sensações, nos bloqueia as emoções, os sentimentos mais profundos. Você imagina a profundidade dos sentimentos de Jesus. Imagina os significados que ele dava para as coisas, né? Quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, mais sensíveis nós vamos ficando. Mais sensíveis. De modo que nós nos tocamos facilmente por uma música, pela palavra de alguém, por um abraço, por coisas muito simples, né? Por quê? Porque nós não temos mais aqueles bloqueios para a luz, né, Maria? Nós não temos mais aqueles bloqueios para as energias. Tá certo que Jesus é um espírito altamente fortalecido, altamente desenvolvido, né? Mas altamente sensível, é isso que a gente percebe aqui, né? E muitas vezes quando a gente está mais endurecido, nada nos toca, né? Quando a gente está mais endurecido, oxe, a gente não se emociona com nada, a gente não se toca com nada, né? Porque a gente está endurecido, fala, comigo, não sei o que lá. E a gente não, né, usa o sarcasmo, usa deboche, usa um monte de coisa para bloquear o sentimento,
Hoje muitos jovens vivem assim, né? Vivem usando a ironia, o sarcasmo, o deboche. Isso é uma proteção que a gente usa. É uma proteção para não sentir. Dar risada até do sofrimento dos outros, das dores dos outros. É o que mais se faz hoje em dia, pessoal. E é puro bloqueio, né? E como Jesus não usava desses bloqueios, nem precisava desses bloqueios, né? Ele sentia profundamente as coisas, né? Então, permanecei aqui e vigiai comigo. Né? O que Jesus disse, olha, eu estou tocado até a morte, eu estou entristecido, angustiado, né? Até a morte, eu estou sentindo coisas muito profundas. Permaneçam aqui e vigiem comigo. Fiquem atentos aí, né? E indo um pouco adiante, prosternou-se, orando e dizendo: Meu Pai, se for possível, passa de mim esta taça. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Então Jesus sabia as dificuldades que ele passaria, né? Mas se fosse da vontade do Pai, que não passasse por isso, né? Se fosse da vontade do Pai que tudo ocorresse diferente, que a humanidade agisse de uma forma diferente, que não fosse preciso tanto sofrimento, né? Que fosse como Deus quisesse, né? Que acontecesse. Mas se Deus quisesse que acontecesse exatamente aquilo que ele sabia, isso aqui é uma coisa, pessoal, que deixa muito claro, né? Que Jesus se distinguia de Deus. Primeiro que não faz sentido Jesus estar orando para ele mesmo, né? Vamos pensar que Jesus fosse Deus. Não, Jesus e Deus é a mesma pessoa. Não faz sentido Jesus ficar orando para ele mesmo, né, pessoal? E aqui ele está dizendo: Pai, né, olha, se for, né, se o Senhor puder afastar de mim esse cálice, eu não beber esse cálice, se a vida mostrar algo diferente, né, então seria muito bom se a humanidade não tivesse que passar por isso. Gente, por que ele fala isso? Porque gerou uma culpa, tudo que ocorreu com Jesus, a crucificação, todo o sofrimento, gerou uma culpa terrível no inconsciente coletivo, na coletividade do planeta. Até hoje nós estamos tentando digerir o drama do Calvário. Até hoje o inconsciente coletivo ainda traz as marcas da culpa, né, desse assassínio, né, que foi a morte de Jesus. Né? Então, a Idade Média foi o período mais obscuro, né, mais sofrido dessa culpa, né, a escuridão em que mergulhou a grande parte do planeta, né, principalmente a Europa. Então, né? Tá, então, né, como ele está dizendo aqui, né, se for possível, meu Pai, passa de mim esta taça. Contudo, não seja como eu quero. Né? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Então, né, ele está deixando claro que existe uma vontade superior à dele. Senão ele não estaria falando desse jeito, né? Existe uma vontade superior a dele. Fala, olha, Pai, eu estou aqui para o que der e vier, né? Tá certo que eu queria que fosse tudo diferente. Mas se a tua vontade é essa, é que você cumpra, né? Vai até os discípulos e os encontra dormindo. Quer dizer, ele estava naquelas emoções muito profundas, naqueles sentimentos muito profundos, né? Naquele momento decisivo da tarefa dele, planejado por milhares e milhares de anos. Ele estava naquele momento culminante da tarefa dele, né? Importantíssimo. Pediu para os discípulos ficarem atentos vigiando. Chegou lá, eles estavam dormindo. Né? Diz a Pedro: então, nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo. Você, Pedro, que agora há pouco estava dizendo: olha, Senhor, vamos enfrentar tudo. Se for preciso morrer, se for preciso, nós vamos enfrentar tudo. Você não está conseguindo aguentar firme nem uma hora junto comigo. Né? Vigiando. Vocês entendem, pessoal, a profundidade disso?
né? Às vezes a gente, não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer um trabalho assim, vamos fazer um trabalho assado. De repente, chega na hora, não aparece ninguém. Não aparece ninguém pro tal do trabalho. O pessoal é bom de dar ideia. Chega na hora de colocar em prática o trabalho, não aparece uma alma viva, né? É. Então, são as coisas, são as contradições do ser humano ainda, né? São as contradições onde, um beijo, em que nós todos ainda vivemos, né, de certo modo. E a importância da firmeza, né, do compromisso, da disciplina, né? Isso numa reunião pública, uma reunião mediúnica, um trabalho assistencial, no estudo, né? Uma coisa que eu valorizo tanto, né? A constância das pessoas, a assiduidade. São coisas tão importantes, né? E muitas vezes as pessoas estão dormindo, né? Estão dormindo, valorizando. Aí dormindo a gente pode trazer para um significado diferente. Aí, dormindo porque não estão despertas para o sentido, às vezes, dos trabalhos, né? Às vezes que a gente tem que também estarmos atentos, a gente tem que estar atento, né? Então, nem uma hora foste capaz de vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? Olha, vigiai e orai, que Jesus fala. Primeiro vigiai, né? O Emmanuel até chama atenção para isso. Primeiro vigiai, depois o orai. Porque a vigília, né, ela faz a gente perceber o contexto em que a gente está, né, a condição que nós estamos ali, até para nos ajustarmos, nos reajustarmos interiormente, e aí nos entregarmos à oração, né? Vigiai e orai. Até porque ele sabia as tentações que todos seriam inclusos daí a pouco, né? Todos seriam tentados a debandarem, e foi o que aconteceu, né? Então vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui Emmanuel até nos chama a atenção para uma coisa, né? Jesus falou isso para nós materializarmos o ensinamento, dando a entender que todos os nossos problemas são da carne, né? Jogar para o corpo. Os meus problemas é porque o meu corpo é assim, sabe? Né? Não é, Emmanuel não chama atenção para isso. Jesus não estava querendo materializar o ensinamento, transferindo o problema para o corpo. Né? A questão não é de transferir responsabilidades para o corpo. A questão é que, olha, como ele falou aqui, ó, o espírito está pronto. Como assim o espírito está pronto? Olha, vocês sabem o que precisam fazer, vocês têm ideais já, eu ensinei vocês, dei exemplos, treinei vocês. Quer dizer, o conceito vocês têm. O conceito do que é o correto, pô, tudo isso que a gente viveu junto, tudo isso que eu passei para vocês, vocês estão prontos, estão preparados. Mas estão submetidos ainda aos instintos, instinto de conservação. Isso não é apenas uma questão de matéria, de corpo. É uma questão do inconsciente. Existem coisas automáticas em vocês que vocês não conhecem direito. A carne é fraca, o instinto de conservação vai falar alto aí em vocês e vocês vão debandar. Na hora do perigo, vocês vão debandar. Até por um automatismo. Né? É como aquela frase de o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Né? Por quê? Porque ainda está automatizado em mim por causa do passado. Né? Quando eu vejo, eu já fiz. Eu não quero mais, mas quando eu vejo, eu já fiz. Então, eu acho que Jesus quis dizer isso. Né? Vocês têm conceitos já elevados dentro de vocês, mas vocês ainda têm automatismos de defesa, automatismo de fuga. Vocês ainda têm coisas que vocês precisam aprender a lidar. Né? E depois vai ficar muito claro isso aqui na atitude deles. Né?
Novamente, pela segunda vez, depois de sair, orou, dizendo: Meu pai, se não é possível passar esta taça sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Após vir novamente, os encontrou dormindo. De novo, né? Já pensou, pessoal? Jesus estava cada vez mais convicto de que ele ia ter que beber essa taça, porque cada vez que ele voltava lá e pegava o povo dormindo, ele falou: Senhor, eu acho que eu vou ter que beber essa taça mesmo, não vai ter jeito, né? Porque ele ia lá, ele falava: Senhor, talvez não seja preciso e tal. Aí ele voltava lá, pegava o povo dormindo. Eu falei: meu Deus do céu. Aí voltava para orar: Senhor, talvez precisa mesmo essa taça. Vocês estão entendendo, pessoal? Talvez seja preciso mesmo, porque o pessoal está lá todo dormindo ainda, né? O pessoal está lá todo atrapalhado ainda. Então eu acho que realmente a humanidade está precisando de um chacoalhão ainda, né? Porque 3 vezes ele fez isso. Né? 3 vezes, olha que interessante, pessoal. Tem um simbolismo aqui, né? Porque 3 vezes ele fez isso. Ele foi lá orar e 3 vezes pegou o pessoal dormindo, né? Então, após vir novamente, os encontrou dormindo, pois os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo a mesma coisa. Né? Acho que cada vez ele estava mais convicto de que não ia ter jeito mesmo. Né? Então vai até os discípulos e lhes diz: dormi o restante e descansai. Pessoal, agora pode dormir. Descansa aí, porque vai ser preciso mesmo, porque vocês, né, não vai ter jeito mesmo, que a coisa... Dormi o restante e descansai. Eis que está próxima a hora, e o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que está me entregando. Quer dizer, depois, né, de algum tempo, ele deve ter acordado os discípulos, né? E é bem, simbolicamente, é bem a nossa relação com Jesus, né? É bem a nossa relação com Jesus. A gente acorda, dorme, ensaia alguns passos, tenta trabalhar um pouquinho, dorme. Né? A humanidade tem hora que tem uns lampejos de consciência, daqui a pouco dorme de novo. E Jesus está sempre acordado, está sempre nos aguardando. Né? Você vê que ele ficou acordado aí a noite toda, orando, né? E os discípulos naquele acorda, dorme, né? Então levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que está me entregando. Né? Vamos ver se dá tempo da gente fazer mais um trecho aqui. A prisão de Jesus. Isso está também em Marcos, capítulo 14, versículos 43 a 52, em Lucas, capítulo 22, versículos 47 a 53, e João, capítulo 18, versículos 1 a 11. Tá? A Maria está dizendo: verdade, Lê, quando tudo está bem, aí que dormimos mais. Só quando a dor bate em nossa porta. Né? Exatamente. Então ele continuando, né? Versículo 47. Enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Aquele que o estava entregando deu-lhes um sinal, dizendo: aquele que o beijar é esse, prendei-o. Tá? Então Judas vindo, já tinha negociado lá com o sumo sacerdote, né? Com o templo, né? Bom dia, Luciana. Então ele já tinha dado um sinal. Ele já tinha combinado um sinal com o povo lá que foi para prender Jesus, né? Falou: olha, é aquele que eu beijar na face. Olha que interessante, né, pessoal? É aquele que eu beijar na face. E a contradição até muitas vezes do ser humano, né? É a contradição às vezes da demonstração de carinho e muitas vezes negando até sentimentos, né, intenções profundas, né?
A contradição que muitos de nós, seres humanos, ainda vivemos, né? Do que nós demonstramos externamente, o que nós vivemos internamente, né? Das intenções profundas que trazemos. Aquele que o beijar é esse, prendei-o. Aproximando-se de Jesus, logo disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Companheiro, a que vens? Tem traduções que falam amigo, a que vens? Companheiro, amigo, né? Tem o mesmo sentido aqui, né? Então, muito interessante esse Emmanuel, até chama a nossa atenção para esse fato, né? Que Jesus, sabendo de tudo, Jesus com a sua presciência, com a sua capacidade de antecipação, a capacidade de olhar o íntimo das pessoas, sabia de tudo o que estava acontecendo. Judas se aproxima, beija ele, ele ainda fala: amigo, a que vens? Né? Ainda o chama de amigo, dando a entender que Jesus, a concepção de Jesus, a amizade estava muito acima da nossa visão. Porque para nós, frequentemente, amigo é aquele que concorda com a gente em tudo, é aquele que faz tudo que agrada a gente, é aquele que, né? Então Judas chega para ele, beija, né? E Jesus fala: amigo, a que vens, né? O companheiro, a que vens? E aí a gente fica pensando, para nós, frequentemente, amigo, né? É aquele que concorda com a gente, é aquele que faz tudo que a gente quer, é aquele que, né, não nos contradiz, é aquele... Jesus está demonstrando que a concepção de amizade, Emmanuel chama a atenção nossa para isso, né? Através dos seus livrinhos lá do Evangelho. Emmanuel fala assim que a concepção que Jesus trazia de amizade é muito superior à concepção que nós temos. Mesmo sabendo, né? Jesus ainda o chama de amigo. A que vens, amigo? Né? E ele já sabia de tudo, né? Então, depois de se aproximarem, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, tirou-lhe a orelha. Né? Pelo que a gente sabe, teria sido Pedro, né? Teria feito isso. Quer dizer, eram pessoas que andavam armadas, eram pessoas simples, pessoas do povo, né? Os que seguiam Jesus, traziam agora um conceito diferente, traziam uma vivência diferente, mas eles viviam numa época, uma cultura ali que era uma cultura agressiva, né? Então, pegaram Jesus e um deles ali que estava com Jesus tirou a espada e já cortou a orelha de um daqueles que estavam pegando Jesus, né? Então Jesus lhe disse: retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Ou pensas que não posso chamar meu Pai, e ele não colocaria ao meu dispor agora mais de 12 legiões de anjos? Então, né, que quem com a espada fere, com a espada será ferido, né? Esse conceito de nós colocarmos na bainha, né, a nossa espada, de nós desfazermos as defesas que normalmente a gente se arma, né, com essas defesas, essas proteções todas, que visam nos proteger, que visam nos resguardar, mas muitas vezes de uma forma até equivocada, né? Aqui no caso, Jesus falou: Pedro, embainha a tua espada, né? Embainha a tua espada. É a não resistência, né? Não resistais ao mal. Tá? Aí Jesus fala uma coisa muito interessante, né? Você pensa que eu não posso chamar meu Pai,
E ele não colocaria ao meu dispor agora mais de 12 legiões de anjos. É o que Judas acreditava, né? Como a gente já até falou, Judas acreditava que Jesus, quando ele fosse testado, quando ele fosse colocado numa situação radical, que ele então mobilizaria todo o poder dele, né? Toda a máquina espiritual aí, né? E até material, e ele utilizaria esse poder para ir contra os romanos, contra os judeus que estavam querendo matá-lo, né? Então Judas acreditava nisso. Só que aqui novamente Jesus confirma isso. Você pensa que eu não posso pedir ao meu Pai e ele mobilizar um exército aí ao meu dispor? Você não precisa ficar me defendendo, Pedro. Você não precisa ficar usando a sua espada. Eu tenho a minha condição de defesa. Só que eu não acho que é o caso que eu tenha que me defender agora. Eu não vou me defender agora. Né? Vocês entendem, pessoal? Acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Pois como se cumpririam as escrituras que dizem devem acontecer assim? Quer dizer, como é que se cumpriria as escrituras? As escrituras aí, o Antigo Testamento, né? Os profetas, tudo que foi dito a respeito do Messias, né? Do Salvador. Tal. Então, como é que se cumpririam as escrituras? Se eu mobilizar esse exército que Deus vai me enviar e eu mudar tudo isso aí e acabar com todo mundo que está me prendendo, e aí? Como é que as escrituras iam ser cumpridas? Que exemplo que ficaria? Vocês já imaginaram, pessoal, se Jesus descesse da cruz para entrar em atrito, para entrar em luta franca com todos que ali estavam? O que seria do Evangelho? O que seria do exemplo de Jesus? De mansuetude, de paz, de demonstração que ele não veio aqui para dominar a matéria, ele veio aqui para dominar o espírito. Ele veio aqui para instalar o reino de Deus no coração das pessoas. Não para ser mais um sanguinário, mais um conquistador de nações. Jesus não veio para isso. Ele veio para conquistar os corações. Por quê? Ele até fala, olha, antigamente o reino dos céus era conquistado pela força. Aqueles que eram religiosos, aqueles que eram os poderosos, esses eram os dominadores. E falava em nome do reino dos céus. Mas com vós não sereis assim. Aqueles que me seguem serão conhecidos por muitos se amarem. Não mais se digladiando, se machucando, não mais as guerras santas, não mais, né, as cruzadas aí. Não mais esse tipo de estratégia, que nunca deu certo, mas agora a estratégia do amor. É isso que eu vim trazer para vocês, né? Jesus falando, né, pessoal? Então, é uma atitude toda diferente. E não teria jeito dele demonstrar esse amor, essa compreensão, se ele não se deixasse aniquilar. Não teria jeito, né? Por isso que ele fala que a semente tem que se deixar morrer no solo, para que dê frutos. Ele era essa semente, né, de grande potencial que se deixou aniquilar, se deixou apagar no solo para que desse muitos frutos para a eternidade, né? Então é diferente, né? Aí Jesus diz aqui, né? Naquela hora Jesus disse às turbas: saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante para me prender. Quer dizer, o que eles estavam fazendo é o que eles fazem para um assaltante, uma pessoa, um criminoso vulgar. Né? Então vocês saíram com porretes, com espadas, com coisas para me prender, como se fosse um criminoso. Jesus falando, né? Diariamente eu me sentava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Olha que interessante, né, pessoal? É verdade, Jesus estava ali o tempo todo falando no meio do povo, ensinando com historinhas simples, né? E as pessoas ali, homens, mulheres, crianças, estavam todos ali. Os fariseus se aproximavam, falavam alguma coisa com ele, depois saíam meio contrariados. Os escribas, né?
soldados romanos se aproximavam. Então todos ali transitavam, gravitavam em torno de Jesus e ninguém prendeu Jesus. Ninguém se sentia com coragem de falar nada contra ele, né? E agora eles estavam ali, né, como se ele fosse um criminoso vulgar. É isso que ele está chamando a atenção, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram, né? Então aqui foi esse momento triste, né? Que todos os discípulos que afirmavam que iam permanecer com ele até o fim, né? Se fosse preciso morrer, morreriam e tal. Aí o pessoal debandou. Quando percebeu que ele não iria reagir, quando percebeu que ele iria se entregar, talvez eles não acreditassem nisso, né? Jesus estava falando fazia tempo. Olha, eles vão me pegar dos judeus, eu vou padecer na mão dos judeus. Eles vão me pegar, eu vou morrer. Quantas e quantas vezes ele falou isso? Né, Marcinha? Quantas vezes? Eles não aguentaram, né? Os discípulos não aguentaram a prova. Talvez eles não acreditassem que Jesus fosse se deixar prender, fosse se deixar imolar, né? E Judas, né, não acreditava, provavelmente, colocou Jesus numa situação limite para ver se ele demonstrava todo o poder dele, né? Só que ele demonstrou que ele estava ali não para brigar, ele estava ali para dar um exemplo de mansuetude, né? Muito bem, pessoal, então nós finalizamos aqui, né, o nosso estudo. Semana que vem nós vamos falar sobre Jesus diante do Sinédrio, tá? Do versículo 57 em diante, tá bom? A gente é cego, né? É verdade. É uma coisa para a gente pensar, né? Quantas coisas nós estamos também fugindo. De quantas coisas estamos fugindo? De quantos testemunhos nós temos fugido? Testemunho da mediunidade, testemunho da caridade, testemunho da fraternidade, testemunho, não é? De quantos de se dizer espírita, testemunho de... Não é, pessoal? E muitas vezes ainda estamos tentando nos compactuar com as forças da Terra, fazer média com as pessoas, fazer média com as instituições, fazer média com os parentes, não querendo escandalizar ninguém, não querendo contrariar ninguém, estamos ainda dizendo amém, muitas vezes sem dar os nossos testemunhos necessários, né? Fugindo ainda do compromisso com a nossa consciência, né? Acho que é por aí. Mas sim, nós também pedimos evolução, mas queremos fugir do sofrimento que leva a ela. Exatamente. Testemunho, né, das dificuldades, né? A gente fica sempre em busca da vida confortável, sobre todos os aspectos. Confortável fisicamente, confortável socialmente, confortável politicamente, né? E frequentemente abrindo mão da realização mais profunda, que não é um caminho assim tão confortável, né? Jesus já deu o exemplo aí, não seria um caminho tão confortável, né? Muito bem, pessoal, então muito obrigado pela presença de todos, a Ana, eu nem sei pronunciar esse nome aqui, Filomena, Beth, Fernando, Luciana, Ligeirinho, Val, Regina, Diana, Maramiga, Marcinha Cortes, Florzinha, Maria. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Então, passando a palavra aí para Maria.